palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 25, 26 e 27. Diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: a testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No versículo 26 diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. No versículo 27 diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do nosso Senhor Deus, meu irmão, a palavra do nosso Senhor Jesus, minha irmã, ela é uma testemunha verdadeira, pois está escrito no versículo 25, a testemunha verdadeira salva vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Por que a palavra do nosso Senhor Jesus ela é uma testemunha verdadeira? É porque ela é a palavra de Jesus. Ela é a palavra do nosso Senhor Deus. E o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é verdadeiro. Tudo que vem do nosso Senhor Jesus é verdadeiro. É por isso que está escrito: a testemunha verdadeira salva a vida. E Jesus é verdadeiro. O nosso Deus é verdadeiro, pois ele salva vidas. Deus, ele é o único que salva vidas e almas aqui nessa terra. Ele é o único que livra, é o único que protege, é o único que transforma e que liberta. É por isso que a palavra do nosso Senhor Jesus, ela é uma testemunha verdadeira. É porque Jesus é verdadeiro. É porque Deus é verdadeiro. Mas também no versículo 25, está escrito assim também: mas o que se desboca em mentira é enganador. No mesmo versículo, meu irmão, o versículo 25 do capítulo 14 do livro de Provérbios, diz assim, no 25, a primeira palavra: a testemunha verdadeira salva vidas, que é a testemunha de Jesus. Mas já depois da vírgula já tem outra palavra, diz assim: mas o que se desboca em mentiras é enganador. Já são a outras pessoas, o outro lado. Aquelas pessoas que se desbocam em mentiras. Aquelas pessoas que falam mentiras. Aquelas pessoas que, ao contar uma história, ao contar uma conversa para outra pessoa, naquela conversa não tem verdade, só tem mentira. Então, essa pessoa ela está se desbocando na mentira. E quem se desboca em mentira é enganador. A palavra de Deus ele fala comigo e contigo: quem se desboca em mentira é enganador. E quem é enganador é falso, meu irmão. Se existir uma pessoa que estiver do teu lado, cometendo mentira, falando mentira para você, se afaste-se dele, se afaste-se dela, porque ele está te enganando, porque ele é enganador, porque ela é enganadora. Pois na palavra do nosso Senhor Jesus, o verdadeiro, ele fala comigo e contigo, que quando uma pessoa estiver contando uma história para você que aconteceu com ele, ou que aconteceu com algum amigo dele, ou com algum vizinho dele, ou com algum parente dele, for uma testemunha verdadeira, essa testemunha, ela pode salvar, e ela salva vidas, pela testemunha verdadeira. Quando eu e você chegamos numa pessoa e falamos que Deus nos libertou do vício das drogas, e falamos que Deus nos libertou da cachaça, da bebida alcoólica, e falamos que Deus nos libertou das prostituições, que Deus nos libertou das rodas dos escarnecedores,
Essa é uma testemunha verdadeira. É uma testemunha que salva a vida. Porque essa testemunha vem de Deus. Foi Deus que testemunhou. Foi Deus que te libertou. Foi Deus que te sarou. Foi Deus que te curou. Foi Deus que fez todas essas coisas. Então a testemunha de Jesus, a testemunha do nosso Senhor Deus, ela salva a vida. E quando você conta uma testemunha dessa, uma história dessa para outras pessoas, que você foi liberto, que você foi curado, que você foi libertado, que você foi transformado pelo nosso Senhor Jesus, você estará salvando vidas, porque a testemunha verdadeira, ela salva a vida, porque é Jesus que é a verdade. E Jesus é verdadeiro. Deus é fiel. Ele é o dono da vida. Então, quando você conta uma história, uma testemunha que aconteceu contigo com outras pessoas perto de você, que você fala essa história a outra pessoa, que vem de Jesus, que vem de Deus, o milagre, a bênção, é uma testemunha verdadeira. Você estará salvando vidas, porque é Jesus que salva, é Jesus que liberta. E essa testemunha é verdadeira, vem de Jesus. E ela salva a vida. É por isso que tem muitas pessoas que, quando ouvem um testemunho verdadeiro que vem de Jesus, eles se comovem. Ele se impacta com a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele começa a imaginar: nossa, essa história que o fulano me contou, que ele mesmo era drogueiro, era cachaceiro, era prostituieiro, se prostituía, ficava na roda dos escarnecedores, e Deus libertou ele. Deus também vai me libertar. Deus também vai me libertar. Então, por essa testemunha verdadeira, ele vai perguntar: como é que você fez? E o que deu a testemunha vai falar: eu busquei a Deus, eu orei, eu me redimi, eu me ajoelhei na presença de Deus, eu me humilhei ao meu Senhor Jesus, eu comecei a obedecer a palavra de Deus, e Deus, ele me sarou, me transformou, me curou. Então essa testemunha verdadeira, a pessoa, ela vai se comover ao ouvir essa história, porque ela é verdadeira. E ela vai olhar na pessoa que está contando a história e conhece a vida daquela pessoa e vai falar: nossa, você mudou mesmo, você foi transformado mesmo. Porque eu te conheço, não é de hoje, eu te conheci você bebendo, eu te conheci você usando droga, e hoje você está gordo, hoje você está sadio, até o semblante do teu rosto mudou. É porque o brilho do Espírito Santo de Deus se encontra dentro dessa pessoa. Então essa pessoa viu que esse testemunho é verdadeiro, ele vai fazer também o mesmo que o outro fez. Ele vai falar: eu vou buscar esse Deus que te libertou, que te sarou, que te curou, que te transformou. E ele começa a buscar esse Deus, e ele também será sarado, será curado, será transformado e libertado pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Porque essa é uma testemunha verdadeira, vem do nosso Senhor Jesus. Mas quando a testemunha ela é de falsidade, está escrito também na palavra de Deus: mas o que se desboca em mentira, esse é enganador. Ou seja, quando você ouve uma palavra de uma pessoa que fala assim para você: ei, meu parceiro, ou meu amigo, eu não bebo mais, eu parei de beber. Já tem mais ou menos uns 3 anos, ou um ano, uns 2 anos que eu parei de beber, eu parei de usar droga. Aí quando é no final da semana, você passa na porta de um bar, tá lá ele bebendo cachaça. Você passa na porta de uma boca de fuma, tá lá ele comprando droga. E você fala: mas não é aquele que falou para mim que tem 3 anos que parou de beber, que parou de fumar? Por quê? Porque aquilo foi uma mentira que ele falou para você. Aquilo lá foi uma mentira, foi uma falsidade. Então ele te enganou. É onde está escrito: aqueles que se desbocam em mentira, esse é enganador. Ele te enganou. Não é uma testemunha, aquele que ele contou para você não é uma testemunha que ele deu de si verdadeira, é uma testemunha falsa, é mentirosa, é enganadora. E assim tem muitos e muitas que estão desse jeito, falando que parou com aquilo, falando para você que não vai fazer mais aquilo, falando para você que nunca mais vai fazer o que fez, e quando passa 1, 2, 3 dias está fazendo a mesma coisa. É porque eles são mentirosos, e elas são mentirosas. Eles não têm
um testemunho verdadeiro que vem de Jesus. Agora, quando vê ele falar, ela falar, em nome de Jesus, eu fui libertado, eu fui curado. Em nome de Jesus, eu fui transformado, eu fui sarado. Aí sim é uma testemunha verdadeira. Porque Jesus está no meio, nosso Senhor Deus está no meio. E Deus é verdadeiro, Jesus é a verdade. E é isso, meu irmão, o que acontece comigo e contigo. Quando nós ouvimos palavras de pessoas falsas, de pessoas enganadoras, não acontece nada com você. Aí você vai ver aquela pessoa lá na porta do bar, na porta da boca de fumo. Você vai falar, esse fulano de tal falou que tinha parado de beber, aí, no mesmo lugar que eu via ele antigamente, eu tô vendo de novo. Esse fulano falou que parou de usar droga, tá no mesmo boca de fumo que eu via ele, eu tô vendo de novo. Não, essa vida aí, eu vou ficar do jeito que eu tô mesmo. Por quê? Porque é uma mentira, é uma enganação que essa pessoa fez a você. E você vai ficar da mesma forma. Se você estiver no caminho errado, você não vai procurar nada para se consertar. Porque aquela palavra que a pessoa falou que foi liberta e não foi liberto, não vai trazer nada para você de bom e nem de ruim. Aonde você está, você vai ficar. Agora, quando é uma palavra que vem de Jesus, que vem do nosso Senhor Deus, ela é verdadeira, ela te impacta. Pelo porque você vê, você olha dentro do olho da pessoa, você vê o brilho do Espírito Santo de Deus brilhando dentro do rosto dele ou dentro do rosto dela. Você vê o milagre de Deus na vida dele e na vida dela. Você vê porque você conhecia o passado dele, porque você conhecia o passado dela. E você vê que ele engordou, ela ficou sadia, ele se transformou, ela se transformou pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Ele foi libertado e ela também foi libertada pela honra e a glória do nosso Senhor Deus, pela verdade do Senhor Jesus. Aí você se impacta com aquela história, porque é verdadeiro. E você vai buscar o mesmo Deus que ele buscou, que transformou ele, que é o nosso Senhor Deus, o Deus dono dos céus e da terra. É o nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Redentor. O leão da tribo de Judá. É esse, a verdadeira testemunha. Mas quando você ouve enganação, nada vai para frente. Nem essa enganação nem comoveu a pessoa que contou para você a história dele e nem a você, porque é mentira, é enganação. Nem ele mostrou a verdade e nem ele falou o que estava acontecendo, porque o que ele falou não é verdade. Ele falou que parou, mas não parou. Então para ele foi uma mentira para ele mesmo mentiu para ele. Porque ele falou que parou com tudo, porque ela falou que parou com tudo. O que ele fazia, o que ela fazia, parou. Então ele e ela mente até para eles mesmos. Para você ver o tanto que é enganação, o tanto que é mentira, é enganadora, que ela engana a nós mesmos. Quando eu falo uma coisa para você que eu parei, sendo que eu não parei, eu estou mentindo para mim mesmo. Eu não falei para você que eu parei. Eu não falei para você que eu parei. E por que eu estou fazendo aquilo que eu fazia, que eu falei que parei? E por que eu estou fazendo de novo? É porque a mentira é enganadora, ela engana até eu mesmo, até eu que estou falando que parei, ela está me enganando. É isso que a mentira provoca, é isso que a mentira faz. Ela engana até você mesmo, que você fala as coisas para as pessoas, você está enganando a você mesmo. Então, aquela pessoa que ouviu o que você falou, ela não vai se comover. Ela não vai se comover. Porque, primeiramente, você está enganando a você mesmo. Então, aquela pessoa vai ficar daquela mesma forma. Mas quando a testemunha é verdadeira, você está contando é a verdade. Você vai falar, eu parei em nome de Jesus, porque Deus me libertou, porque Deus me sarou, porque Deus me curou, Deus me transformou. Aí você vai olhar dentro do olho da pessoa e ver a diferença. Aquela pessoa era magro, aquela pessoa vai estar gordo, vai estar sadio. Na bênção do nosso Senhor Jesus, aquela mulher, ela se prostituía, mas você vai ver, até a postura dela vai ser mudada, a roupa vai ser, que ela vestia, ela não veste mais, você vai olhar de baixo em cima, de cima embaixo nela, você vai ver. Você vai conhecer ela, que ela não veste mais aquelas roupas que ela vestia. Você vai ver aquele rapaz que ele não usa mais aquelas porcarias que ele usava, porque você conhece. Você olha embaixo, de cima embaixo, você vê.
Não usa mais brinco em orelha, não usa mais as tatuagens, não usa mais aquelas porcaria mais. É porque Deus libertou ele. O jeito que ele andava vestido, você olha de cima e embaixo, de cima e embaixo, de baixo em cima, você vai ver que ele vai ser mudado até o jeito dele se vestir. Aí é uma testemunha verdadeira, você vai ver, não, eu conheci aquele rapaz. Ele andava só nas bocas de fuma, só nas portas de boteco. Ele andava assim desse jeito. Hoje é o jeito do homem, rapaz. Mudou até o jeito dele se vestir, o jeito dele conversar com as pessoas mudou. Então é uma testemunha verdadeira, é testemunha de Jesus. Você conheceu aquela mulher lá na zona, era de uma forma. Hoje você topa ela na rua, você vê a estatura dela. Uma mulher bem vestida, bem tampada, bem organizada. O corpo dela bem, não enxerga nada. Você vai ver, essa fulana não é aquela mais não. Deus mudou mesmo, Deus transformou. Eu vou pegar o mesmo caminho que ela pegou, eu vou servir o mesmo Deus que ela serviu. Eu vou fazer da mesma forma que ela falou para mim que fez, eu vou fazer. Porque a testemunha verdadeira impacta a outra pessoa. Ela comove a outra pessoa. A outra pessoa pensa, não, eu não vou ficar dessa forma que eu estou, não. Eu vou seguir o mesmo Deus que ele seguiu. Eu vou seguir o mesmo Deus que ela seguiu. É porque uma testemunha verdadeira, você conhece, você olha na pessoa, você vê a diferença. Agora, quando você olha na pessoa, a pessoa está falando, eu parei, eu mudei. Você olha na vida daquela pessoa, a pessoa fala até uma pessoa que está dentro da tua casa junto contigo, fala, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso. Você olha, a pessoa está do mesmo jeito, vestindo a mesma roupa, falando da mesma forma, andando do mesmo jeito, andando com as mesmas pessoas. Essa pessoa não mudou, meu irmão. Essa pessoa não mudou, está da mesma forma. Mas quando você vê a pessoa parar de cortar as amizades, você vai olhar até dentro da sua casa, até mesmo uma pessoa íntima querida sua, da mesma família. Pode ser até o mesmo casal, o companheiro e a companheira, falar um para o outro, eu não vou fazer mais isso. Até mesmo um companheiro, o marido e a mulher. Até mesmo a mulher falar para o seu marido, eu não vou fazer mais isso, meu esposo. Até mesmo o seu marido falar para a sua esposa, eu não vou fazer mais isso, minha esposa. E a esposa começa a olhar no marido e começa a ver a diferença. Dele começar a conversar, dele começar a andar com as pessoas que ele andava, ele não vai andar mais. E assim é vice-versa. O marido vai ficar de olho na esposa, a esposa não vai se vestir da mesma forma que vestia. A esposa não vai andar em lugares com amiguinhas que ela andava. Ela vai cortar aquele ciclo que ela tinha. Então esse é o testemunho verdadeiro, porque ele e porque ela se entregou a Jesus, o Todo-Poderoso. E Jesus é fiel, Jesus é verdadeiro, é ele que salva, é ele que cura, é ele que transforma, é ele que liberta, é ele que sara. É Jesus, meu irmão. E aí essa vida desse casal vai impactar, ela vai salvar mais vida. Aonde eles chegar e contar essa história que aconteceu com ele, é um testemunho que salva a vida. Outras pessoas vão seguir o mesmo caminho. E é isso que acontece. Aonde que Jesus está, todo mundo se impacta com a transformação, com a libertação, com a cura, com o dom que Deus dá às pessoas, com a alegria, com a felicidade. No versículo 28, do versículo 27, perdão, meu irmão, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar do laço da morte. O temor é quem teme a Deus, é quem obedece a Deus, é o temor ao Senhor. Por que que ele foi transformado? Por que que ela foi transformada? Por que que ele foi libertado? Por que que ela foi libertada? Por que que ele não anda mais do jeito que andava? E por que que ela não anda mais do jeito que andava? E por que que ele não faz o que fazia? E por que que ela não faz mais o que ela fazia? É por conta do temor do Senhor, é por conta que ele, é por conta que ela tem temor ao Senhor. Começou a obedecer a Deus, começou a temer ao nosso Senhor Jesus. E Jesus chega com a libertação, com a cura, com a saúde, com a transformação. É por conta do temor que essas pessoas teve com Deus. Então que eu e você começamos a temer a Deus, a obedecer os mandamentos, os estatutos, a lei do nosso Senhor Jesus, que nossa vida será transformada pela honra e glória do nosso Senhor Deus. Que essa palavra, meu irmão, ela fique comigo e contigo. Que você aceite a Jesus como o único verdadeiro e fiel, suficiente da sua vida e da sua alma aqui nessa terra, que a sua vida vai ser transformada.
Você vai ser libertado, a tua esposa vai ser libertada, você vai ser libertado. Vocês vão ser um casal unido, não vai ter mais contenda no meio do casal, não vai ter mais briga no meio do casal. É por conta que você vai ser mudado pela glória do Senhor. É por conta que ela vai ser mudada pela honra e a glória do nosso Senhor Deus. Pela obediência de vocês obedecendo a Deus. Pelo temor de vocês temendo a Deus. Que essa palavra, meu irmão, ela veio para mim e para você. Que nós devemos fazer isso. Nós temos que falar um testemunho verdadeiro às pessoas que estão ao nosso redor, que através de mim, de você, o testemunho que eu e você for contar vai salvar mais vidas. Que esse testemunho que eu e você vamos contar para as pessoas que estão ao nosso redor seja um testemunho verdadeiro, seja testemunho de Jesus. Que as pessoas vão se impactar com a nossa história e vai se entregar ao mesmo Deus que você se entregou, que eu me entreguei, e vai ser libertado da mesma forma que eu fui e que você também foi. E nós vamos andar tudo no mesmo caminho, dando honra e glória, louvando, glorificando o nosso Senhor Jesus a todo momento, a toda hora. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha essa ótima quarta-feira em nome do nosso Senhor Jesus. Que Jesus ele possa te livrar, te proteger durante esse dia. Que o nosso Senhor Deus possa acampar os seus anjos ao teu redor, de você e da tua família, para que você ande nos caminhos do nosso Senhor Jesus, obedecendo a palavra, para que a sua vida seja mudada, para que através da sua vida mudada você possa salvar mais vida, com o seu testemunho verdadeiro. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.